Bem-vindos ao PodMed, o nosso podcast de medicina. E hoje eu estou aqui com 2 estudantes de medicina que se conheceram no diferencial. Olha, porque eu não sei dizer se amizade de cursinho dura para sempre, mas amizade do diferencial, com certeza. Vão apresentar? Pode se apresentar. Meu nome é Vitória Raquibart, eu sou estudante do 5º período de medicina da Faculdade Multivix de Vitória. E meu nome é Rafael, eu sou estudante do 8º período da Faculdade de Unesc. E é isso. É isso, a gente veio aqui hoje para conversar, para matar a saudade. Ó, tem que dizer uma coisa. A gente marcou um horário, a gente tá pelo menos 2 horas batendo papo e no meio das conversas a gente pensa, não, essa tem que ir pro podcast. Aí a gente também muda de assunto, atropela as pautas, fala sobre 1000 coisas ao mesmo não tempo. Não dá pra falar tudo também, senão a gente vai ser cancelado, né? Exatamente. Tem que ter uma seleção. Já faz um corte. Tem que ter uma seleção, entendeu? Mas enfim, eu vou começar por uma pergunta que eu acho que é um norte na vida. Pelo Rafael, vamos lá. Sempre foi medicina, Rafael? Pode. Pode. Então, basicamente, desde que eu era criança, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa na área da saúde, só não sabia o quê. Eu tenho uma irmã que ela é farmacêutica, e aí eu sempre vi ela andando de roupa branca, né, aquela coisa de faculdade e tudo mais, e sempre me inspirou muito fazer algo na área da saúde, e acho que foi a primeira motivação. Com o passar do tempo, minha mãe abriu uma clínica médica, e eu fui tendo mais contato ainda, né? Vendo como que era o dia a dia, se era aquilo mesmo que eu queria fazer. E medicina foi a minha primeira opção, assim, no geral. Pensei em medicina, depois eu pensei em publicidade e propaganda. Só que combinava mais comigo fazer medicina, porque eu gosto muito de me comunicar. Não teve a fase astronauta, presidente da República, bombeiro, não? Talvez eu quisesse ser, sei lá, participar da televisão. Famoso. Ok, já estamos no PodMed, né? Já estamos. Começo, é isso que eu ia falar agora. Eu tô me sentindo muito nesse momento. Eu esperei muito por esse momento de posso participar do podcast, sabe? Tá vendo? Já tá conciliando. Juro. Ai, que delícia. E você, Vitória? Sempre foi medicina? Então, pequena não, né? Pequena queria ser princesa, bailarina. Por favor, tá vendo? É isso, disso que a gente tá falando. Minha mente não era tão criativa. Princesa, bailarina, veterinária. Mas aí depois, no ensino médio, eu fui entendendo mais, tendo mais contato, assim. Eu sempre gostei de ir no médico com a minha mãe. Então eu vi, assim, essa rotina de ter aquele cuidado no paciente, aquela conexão mesmo que minha mãe tinha com os médicos dela, que eles são sempre muito amigos. Eu falava assim, nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa, enquanto você pensa. Gente, quando você tem um sonho de fazer uma coisa igual o sonho de fazer medicina, quando você entra na faculdade, que você começa a vivenciar isso, deve ser muito emocionante, né? Pra mim não foi emocionante, não. Não? Foi assustador. Eu juro. É porque, Sério? na verdade, os primeiros períodos de medicina, né, é bem diferente do que a gente pensa. A gente pensa, poxa, medicina você já vai entrar e você pensa, tipo, coloquei medicina na biografia do meu Instagram. Grey's Anatomy, um jaleco branco e pensa em comprar aquele 1 milhão de coisas que, tipo, não são coisas necessárias, você só precisa de um jaleco. E é isso. Só que quando você vai entrar na medicina, basicamente você vai ter tudo que você teve no ensino médio de biologia de novo. Você começa a ter metabolismo, você começa a ter várias coisas iniciais e você fica assim, meu Deus, isso de novo. Poxa. Porque o ensino da medicina é isso, né? Uhum. Mas aí, obviamente, a gente começa a ter um contato com a prática, né? Tem as faculdades, tem os métodos diferentes. E aí você começa a ter, tipo, atendimento com os pacientes e tudo mais. E aí você vai sentindo realmente... Cara, primeiro eu fui numa unidade de saúde, falei, cara, é isso. Era isso que eu queria. É bem diferente, assim. E o bom é que as pessoas que estão lá também não sabem que você é estudante, se você já tá na residência, se você já formou, você meio que se sente no clima, né? Total, assim, de... Sim, é exatamente isso. Mas é bom que a gente se identifique também, né? Porque muitas vezes, como é o início da faculdade, você não tem um conhecimento tão grande, né? Então, às vezes, tu te pergunta, você não sabe responder, você fala, então, sou acadêmico do 1º período e não tenho essa informação, né? Mas é isso. Faz parte. Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou aí rapidinho, inclusive eu quero saber também... Por exemplo, quando vai começar as aulas dos meus filhos, eu tenho uma lista de materiais que eu vou lá, eu adoro a papelaria, eu vou lá, faço as compras, eles já sabem o que precisa ter no primeiro dia de aula. Como é que é isso na faculdade? Vocês passam no vestibular, fazem a matrícula, você sabe o que precisa pro primeiro dia, pro primeiro período, pro primeira semana? Vai na cara e na coragem. Na cara e na coragem?
O que vocês compram? O que vocês compraram pra, tipo... Eu sou emocionada, né? Comprei uma Papelaria, com bolsa, certeza. comprei caderno, marca-texto, essas coisas. Comprei um estetoscópio no primeiro período. Um estetoscópio, eu acho que, assim, faz parte do processo, pra sentir, né? Não, só pra sentir. Só pra, tipo, Só pra sentir, porque eu não sabia nem nada. colocar. Um jaleco, mas assim, você vai totalmente assim, seco, não tem lista de material. Nada. Não tem nada. Você vai na cara e na coragem. E geralmente você vai ser trollado, porque quando você entra no grupo da faculdade, você tem contato, geralmente eles fazem um grupo com os veteranos e os calouros, né? E eles falam, você tem que comprar tudo roupa branca, você tem que comprar tênis branco, isso, mas você fala de você comprar várias coisas que você não precisa comprar nada no final, né? Adoro. É uma dica, inclusive, pra quem vai entrar em medicina agora, não comprei nada ainda. Não comprei Você não nada. precisar de comprar nada. Mas é uma dúvida muito grande, porque eu entrei e eu falei, cara, o que eu preciso ter? Então, depende muito do que sua universidade tem a oferecer também. Porque, por exemplo, na minha universidade, eu não preciso comprar livro nenhum. Livro, porque uma das Nenhum. coisas que a gente escuta muito, assim, é realmente os custos com os livros, que são muitos São livros caros, que mas são caros. Tem não, um portal, não precisa no desses... portal, pelo menos da minha faculdade, né? Depois a história vai falar da dela. Mas na minha, basicamente, é um portal que a gente consegue ter acesso a, tipo, vários livros gratuitos, né? E geralmente os professores vão dar as aulas, os livros que eles vão recomendar são os que estão disponíveis lá. Então isso é uma coisa muito boa, porque, por exemplo, com essa era tecnológica é uma coisa muito boa nesse sentido. Claro. Você já tem no seu computador ali tudo o que você precisa, né? E se você não tiver computador também, a faculdade tem a sala de informática. Então, às vezes, tipo assim, você não precisa ter tanta coisa, sabe? Sim. É óbvio que facilita muito, né? Você ter um computador ou ter um iPad ou alguma coisa assim. Mas se você não tiver, a faculdade também tem as ofertas, né? Tem as coisas que podem te ajudar. Tem a biblioteca física também. Então eu não gastei com nada de livro. Esse ano que eu fui comprar um livro porque foi uma matéria que eu gostei, assim. Eu falei, vou comprar porque pra mim vale um investimento. Mas não precisa, assim. Pra ter mesmo. Sim. Então, fora o sapato branco que te trollaram, Eu ganhei um esteto só dos meus pais na época e o jaleco, que eu precisava mesmo, mas o esteto na unidade de saúde mesmo, na maioria, pelo menos que eu já vi, tem um Todas esteto, têm. né? Geralmente o esteto que a gente ganha, geralmente é um esteto que tem uma qualidade um pouco melhor, então pode facilitar a sua vida, mas também o outro vai servir da mesma forma, né? vai funcionar também, né? E a parte da roupa branca, no primeiro período já tem alguma disciplina que exige que esteja paramentado? Tipo, Depende da faculdade. entendi. Na minha, não. Depende da faculdade. Na minha também não exige. Mas tem faculdade que exige. Logo A roupa toda exige. branca na anatomia. Gente, eu preciso falar uma coisa importante aqui pra vocês. Eles são de faculdades diferentes, com métodos diferentes, e eu acho até importante a gente falar sobre isso, e eu posso me embolar nas siglas. A sua é o PBL, PBL. certo? E a sua é o Mix, que é o TBL, Isso, certo? que é a... Que é um meio termo entre o PBL e o tradicional. Isso, tem o PBL e o tradicional, nome de mix. Entendi, que é uma forma diferente de abordagem. E como é que tá sendo pra vocês lidar com... Porque, assim, pelo que eu entendo cá do meu universo do ensino médio, é que o tradicional, ele vai dentro da lógica que a gente está acostumado a estudar. E o PBL já é uma ruptura e vem com uma um proposta susto, né? diferente. PBL, assim. o Rafa é especialista. Então, Conta um pouco pra gente do desse PBL, método. né? Cara, o PBL pra mim foi uma grande surpresa. Eu entrei na faculdade odiando o PBL, porque, cara, você estudou a vida inteira. Professor, dentro da sala de aula, matéria, e você faz a prova sobre aquilo, e uma continuidade sempre, né? No PBL é muito diferente. Pelo menos na minha faculdade, o PBL, a gente tem métodos dentro do PBL que vão ser diferentes do tradicional. Por exemplo, a gente vai ter aula, assim, com o professor, a gente tem a aula igual teve no ensino médio, e o que a gente tem é a tutoria, ou tutorial, né? Depende da faculdade como é que chama. A tutoria, basicamente, eles vão te dar um caso clínico. A partir desse caso clínico, você vai ter a oportunidade de você dar suas hipóteses na parte inicial, né? Hipóteses diagnósticas, tratamento e tudo mais. Óbvio que isso progride, né? Porque no primeiro período a gente não tem conhecimento. É tipo House? É tipo, falam caso e as pessoas em volta vão falando as possibilidades do que pode ser? É parecido. Por exemplo, na abertura é assim, uma abertura são dias diferentes. Então isso é a diferença, né? Então a gente tem uma abertura e dá um caso clínico. E depois a gente vai ter o fechamento. O fechamento, a gente já vai ter que ter estudado tudo aquilo que foi dado, a gente apresentar para o nosso professor, o tutor, né, o que a gente estudou. E a partir daquilo ele vai avaliar a gente. Então, na minha faculdade, a gente tem 2 tutoriais por semana. Então, a gente tem 2 aberturas e 2 fechamentos. Nossa, isso é por semana? É por semana. Fora as aulas, fora ambulatório e aulas práticas, enfim. É uma carga horária até um pouco bem puxada, assim. Né?
Faz E aí, através disso, né, desse tutorial, nem sempre os tutoriais vão seguir as aulas. As aulas vão, às vezes, sobre temas diferentes do tutorial. Às vezes o tutorial vai dar um caso, uma doença mais rara, alguma coisa que a gente não vai estudar dentro da sala de aula, né? E às vezes pode conciliar também. E, pelo menos na faculdade, são 6 módulos, né? Então o tutorial, ele envolve 3 módulos desses 6. Então é sempre, vai rodando, né? Às vezes é um módulo, às vezes é outro, pra não falar, tipo, só de cardiologia, não falar só de ginecologia, então... E uma perguntinha, que eu não sei se já rolou com vocês, mas alguns alunos me compartilharam isso. Tem um período que meio que vocês acham que estão com as doenças? Vocês já passaram por isso ou vocês não sofreram? Eu sou total hipocondríaca. Toda vez que eu estudo, meu Deus, tô com isso. Eu tenho certeza. Eu entendo muito isso, porque eu imagino que eu seria essa pessoa, tá? O nosso módulo de transtornos mentais e da saúde mental, enfim. Transtornos mentais, com certeza, eu me identificar com vários. Todas as vezes que aparecia alguma coisa, sei lá, ansiedade não sei o que, ou TDAH, inclusive descobri depois, né? Ou alguma coisa assim, tudo eu achava, cara, será que eu tenho um pouco disso? Porque, querendo ou não, pra você fechar um diagnóstico de doença, tem critérios diagnósticos. Exatamente. Então sempre você vai entrar em algum daqueles, alguma coisa vai bater, né? Todos, com né? certeza. Óbvio, mas... Ou pode ter todos, né? Igual o TDAH. Por quê? Você descobriu o TDAH depois da faculdade? Depois que estava na faculdade? Isso. Eu percebi que, às vezes, eu dava uma desligada, assim, fui tendo alguns sintomas, né? E aí, por fim, eu não queria aceitar o que eu tinha, mas acabei que depois eu descobri que sim, que eu tinha TDAH, hoje faço tratamento e melhorou, inclusive, a minha qualidade de vida, né? Inclusive, muitos estudantes têm essa dificuldade, às vezes não quer aceitar que tem alguma coisa, às vezes nem sabe que tem, né? É. Então, quando você tem muita dificuldade em alguma coisa, você... Não é normal, assim, né? Então... Não é normal ser, às vezes, tão difícil, né? Você dificultar tanto, sabe? Às vezes, por exemplo, um amigo meu que estudava hoje e pegava matéria bem, às vezes eu precisava usar o dobro dele. Então, sempre minha rotina foi mais cansada. Além da faculdade já ser puxada, eu tinha que fazer o dobro pra poder compensar pra tudo, chegar né? no mesmo lugar, Hoje em né? dia, com tratamento, não. Agora, imagina, ao longo da sua vida estudantil toda, se você tivesse acesso a esse diagnóstico antes, hein? Sim, talvez não teria feito pré-vestibular, né? Então... Não, o próprio, isso, fundamental, Sim. todo o processo da vida Mas estudantil, aí no TDAH acho que tem dá uma coisa que pesada. me confundia. Por quê? No TDAH, a maioria dos pacientes, eles têm o hiperfoco. O hiperfoco é o quê? Quando você gosta de uma coisa, você vai ter um hiperfoco para aquilo. Quando eu tô estudando ginecologia e obstetrícia, cara, eu não preciso nem de medicamento. Eu posso ficar o dia inteiro estudando aquilo que eu tô muito feliz. Só que quando eu vou estudar alguma área que eu não gosto, ortopedia, aí era só na base da glória de Deus, assim. Qual matéria que é a sua, Vitória? Que até agora, assim, qual disciplina? Tem algum especial que você mais amou na faculdade? Coração, eu não tive ainda, mas no meu coração, assim, é dermato. Já é onde que você acha que você vai se identificar muito? Eu acho. E qual que você passou, que você passou por ela mesmo, que não curtiu muito? Neuroanatomia, misericórdia. Neuroanatomia? É profundo. É profundo? É bem profundo. Nossa, anatomia. Deve dar um trabalho. Gente, eu fico tão feliz de estar aqui com vocês, falando da faculdade, porque a fase do cursinho é um limbo, Você viu a né? gente no limbo, Keila. Gente, imagina, vocês queriam fazer medicina, esse era o foco. Aí você tá lá estudando, meu Deus, o relevo brasileiro. É importante o relevo brasileiro, mas é um período puxado, né? E é uma coisa, assim, que eu só fui ver isso, assim, depois que eu fui adquirindo maturidade. Mas a gente, quando a gente tá no pré-vestibular, não sei se foi assim com o Rafa também, mas quando a gente tá no pré-vestibular, é uma coisa, assim, que você quer alcançar a medicina, você quer estar dentro da medicina, você não tem aquilo ainda. Mas aí você fica naquela angústia, naquela ansiedade, naquela coisa. Aí você acha, tipo, na minha cabeça era assim, que quando eu entrasse na faculdade, todos os meus problemas seriam resolvidos. Que eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Sim. Que estaria tudo perfeito e maravilhoso. E que minha vida seria assim, agora minha vida tá feita. Gente, não é assim, tá? Não é assim. A tendência... Vocês romantizam muito, né? Muito. Eu romantizava muito. Eu ficava assim, meu Deus, quando eu entrar, é só isso que eu preciso pra minha vida. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso entrar em medicina. Não! Você tem que viver, você tem que fazer um exercício físico.
você tem que se alimentar bem. Porque eu, quando eu tava no pré... Não Nossa tinha rotina Senhora, nenhuma, era só eu não tinha acordava e ir rotina. pro pré-vestibular. Era tá? acordar, estudar, às vezes dormir, continuar estudando. E quando eu Gente, saía, eu se sentia culpado ainda. Eu me exatamente. sentia muito culpado por qualquer coisa. Muito Às vezes tomando culpado. café, eu me sentia culpado. E não é assim, gente. Tem Sim. que ter uma rotina boa, tem que ter uma rotina saudável. Você tem que aproveitar com sua família, com seus amigos, porque isso é zero saudável. Sim. Exatamente. E quando você entra na faculdade, burnout, só assim, tende a piorar. Só piora, porque a carga fica mais... Tipo assim, o conforto que a gente tem é... A gente já tá na faculdade. Aí já... Porque, de certa forma, o cursinho, ele é uma instabilidade. Essa é a Porque palavra. você tá lá, você tá fazendo a sua parte, mas você não tem como garantir que você não vai estar lá no semestre que vem fazendo exatamente as mesmas coisas. Exatamente. A faculdade é faculdade de medicina, né? É puxada, é desgastante, mas você Mas tá é indo aquilo, pra né? algum lugar, entende? Dentro do seu Eu acho sonho. que a diferença é basicamente que você tá no cursinho, você fica com aquela angústia de vou ter que estudar isso de novo no próximo semestre ou não. Então, pra mim, chegou num momento que eu acho que a gente vai até falar um pouco disso depois, né? Sobre o fato de aceitar ir pra alguma faculdade, alguma coisa assim, em algum momento, porque eu não aguentava mais estudar tudo de novo. Imagina. Porque eu sabia que eu tinha estudado tudo, eu sabia que eu sabia muito, só que chegava na hora da prova, eu não sabia fazer prova. Então, uma coisa importante da faculdade foi que durante a faculdade você vai desenvolvendo métodos que você vê que é muito bom pra você, sabe? Por exemplo, hoje em dia eu estudo totalmente diferente do que eu estudava naquela época, por exemplo. Eu achava, óbvio que isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu achava que eu tinha que ler todos os livros, que eu tinha que fazer tudo possível pra mim conseguir aprender, sendo que às vezes eu precisava só sentar e fazer muitas questões, e através daquelas questões eu vi, cara, essa prova cai muito disso, então eu preciso disso se eu quero essa prova, né? Isso. Então, isso na química foi uma Exatamente. coisa, inclusive, que o diferencial me ajudou muito, porque, por exemplo, quando eu entrei lá, pelo menos, qual que é o seu foco? O que você quer? Então, através disso aqui, ela ia me guiando. Vou fazer uma revisão sobre isso. Sobre essa faculdade, você quer ir pra ela? Então, assim, ela ia guiando e trazendo conteúdo pra você. Porque, às vezes, você acha que você precisa saber de tudo, pelo menos nas faculdades de vestibular particular, né? Mas cada faculdade tem o seu padrão de questões, né? Otimizar o tempo é muito importante. É muito, porque é muito conteúdo pra pouco tempo. Então você tem que saber o que você tem que estudar, você tem que saber se organizar. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Um erro que eu cometi muito grande foi eu fazia pré-vestibular e eu me inscrevi em mais um monte de curso. Fazia biologia, química, matemática, física, redação, gramática. Eu não tinha tempo pra fazer as questões dos cursos. O que você faria diferente? Eu selecionaria o que é mais importante para a medicina que eu quero passar. Por exemplo, hoje em dia na faculdade de medicina, o que é mais importante? E também saber sua dificuldade, óbvio, né? Porque se a pessoa não sabe matemática, é importante também que ela faça um curso de matemática, um exemplo, né? Mas eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em química porque eu não tinha coragem de fazer as questões parecidas. Não conseguia chegar lá. Nossa, eu também. Então eu não me arrependo de fazer curso de química, nem de biologia, porque a biologia nas provas tem a discursiva, então ajuda É um muito peso também. muito grande, É muito grande. Uhum. Redação eu sempre fui bom para escrever, mas eu gostava de ter alguém para corrigir. Então também não me arrependo. Outros cursos também, igual quando você tem dificuldade de cálculo e tudo mais, óbvio que é importante, só que você tem que saber o que é bom, o que vai ser priorizar, né? Às vezes você vai ter... às vezes você não precisa fazer o pré-vestibular, às vezes você faz só o curso fora, às vezes você tem uma didática boa, você senta e você aprende muito bem sozinho, né? Então, vou contar essa história, eu acho que é importante eu falar essa história agora. Fala. Que foi basicamente o seguinte, eu já tinha feito alguns outros cursos de química antes, e eu sempre fui muito bom para pegar uma teoria. Então eu tinha teoria boa, mas eu não conseguia chegar na parte de cálculo sozinho. Quando eu entrei no diferencial, eu falei assim, será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Será que eu vou realmente gostar? Eu fiz uma prova de nivelamento, através da prova de nivelamento que tinha na época, né? Eu entrei pro curso avançado, porque eu tinha parte teórica boa, e o curso avançado é basicamente treino de questões, você tinha que saber fazer as questões, e ela ensinava e te ajudava, né? E aí eu lembro que a Keila marcou um plantão de dúvidas, e eu achava que seria, tipo, plantão de dúvida vai ter, 50 pessoas lá, e vai ser muito difícil, ela não achei que seria como a maioria é, né? Quando eu cheguei lá, eu fui um pouco mais cedo, a Keila estava lá me esperando, ela sentou do meu lado, e aí ela me deu a coragem de fazer as questões, né? Então isso pra mim é uma coisa que sempre me marcou muito, eu já falei isso pra ela várias vezes, foi uma coisa que me ajudou muito, porque quando eu precisei de uma assistência individualizada, ela tava lá comigo, ela sentou do meu lado, ela falou assim... E outra, ela não pegou pra fazer a questão. Não. Ela falou assim, o que você acha que tem que fazer? Fui fazendo. Ela foi me guiando. Como que é o passo a passo da questão? Então isso pra mim eu acho que é um grande diferencial.
tem gente que consegue fazer tudo sozinho. Eu acho incrível a pessoa que tem facilidade, assim. Só que a gente tem que saber a nossa realidade. No pré-vestibular, quando você não sabe a sua realidade, é muito difícil. Então você tem que saber o que você tem dificuldade e o que não, né? O que funciona pra você, Sim. né? E cada um tem seu individual. método. Exatamente. Cada um tem um estilo de estudo, cada um tem uma realidade diferente, ansiedade, que pega muito no pré-vestibular, tudo. E a questão de individualizar o atendimento, o carinho que Keila sempre teve pela gente. Assim, a gente não é só mais um número, não é nada. Assim, a gente tem nome, tem rosto, tem cara, tem tudo. Tem cada pessoa tem uma personalidade. O Rafa tem um jeito de estudar, eu tenho outro jeito. E a Keila sempre soube o jeito que cada um... E assim, isso faz total diferença. A gente se sentir acolhido e ela do lado, tipo... Sempre mostrando pra gente como deve ser. Que é possível, né? Que é Tipo, possível. sim. E foi. Pra passar por esse caminho da melhor Sim. forma possível, né? Porque Exato. é difícil, mas não precisa ser terrível, entendeu? E hoje, gente, a faculdade, ok, é puxado, tudo, mas dá pra ter uma vida social, dá pra se criar uma rotina não zumbi no processo? É tudo organização. Tem que se organizar. Vitória, ok, a faculdade é puxada, é medicina, né? Não tem como não ser. Mas dá pra conciliar a vida social, sair daquela vida meio zumbi do cursinho. Na faculdade, dá pra poder? Dá. O segredo de tudo é organização. A gente tem que se organizar. Dá pra ter a sua rotina de exercício físico, alimentação saudável, ter o seu momento com a sua família, com seus amigos. Com tudo, dá, mas tem que se organizar. Você tem aula integral todos os dias? Todos os dias. Todos os dias, né? Essa De segunda semana a já é sexta. pauleira. Uhum. E como é que é o ritmo de provas na sua faculdade? É mais concentrado no final do período? Como que funciona? Então, antes estava semanalmente, agora tá quinzenal. Semanalmente tinha prova, no caso. Semanalmente tinha prova. Entendi. Toda semana tinha prova? Que Toda medo. sexta-feira. Na sua faculdade, toda semana são 2 estudos de caso? É, são duas tutorias. Isso aí, Duas estudos de caso. tutorias. É, Antes gente. estava toda sexta-feira, a gente tinha quem é da Multifix sabe, o famoso TAC. A gente tinha os TACs, agora tá 2 TACs, né, que é de 15 em 15 semanas, e aí depois tem a famosa PCI, que é a provona, né, que aí aborda Engloba tudo que todas, vocês estudaram, então, todas no- engloba todas as 4 semanas que a gente Entendi. tem, 4 ou 5. E aí tem essa PCI, que é a provona. Na minha faculdade é diferente. Lá na Unesc, basicamente, é o seguinte. Iniciou o semestre, a gente vai ter, né, essas tutorias. O que acontece? Lá na nossa faculdade, o peso é o seguinte. Pega uma nota 10, né? E aí, essa nota 10 vai ser dividida em 2 bimestres. Dentro de um semestre, a gente divide ele em 2. Aí, o primeiro bimestre, 2 pontos desse peso é pra tutoria, que são aquelas que a gente tem 2 vezes por semana durante, né? 2 pontos são pra prova. Então, alguns módulos têm prova prática, alguns têm teórica, alguns têm teórica e prática, enfim. 2 pontos são do teste de progresso, que vai ser no meio, né, desses 2 bimestres, um pouquinho depois. E aí depois repete a mesma coisa no segundo bimestre. Então, basicamente, a gente tem 2 momentos, 2 rodadas de provas, 2 levas, né? Então, geralmente, a gente vai ter 1 mês e pouco de aula, vem as rodadas de provas, aí depois começa tudo de novo e outra rodada de provas. E nesse meio tem um teste de progresso, que tem o peso 2, né? E aí, ele, basicamente, se você tirar uma nota boa nele e no primeiro bimestre, no segundo bimestre você precisa tirar umas notas menores, né? Se você for muito bem no primeiro e ter um teste de progresso bom. Então, meio que ajuda, assim, né? Antigamente prejudicava um pouquinho porque o peso do teste de progresso era muito alto, então se você fosse mal, ele abaixava suas médias, né? Mas hoje em dia, tipo, se você for mal nele, dá pra você compensar depois, né? Entendi. Entendi que vocês devem sentir saudade de não ter Sim. tanta matéria. Faz sentido, então, isso que você falou, né? Organização e estudando sempre, porque não tem nem opção deixar acumular, porque você tem prova toda semana. Não, tem que estudar toda semana. Acho que o segredo é isso também. Não deixar acumular. Quando Tem a a gente deixa rotina. acumular, tem que ter uma rotina. Isso é Porque verdade. se deixar tudo para um dia antes da prova, pode ser que dê certo. Mas a probabilidade de dar errado é muito grande. É muito grande. É muito grande. Então tem que ter essa rotina de estudo, tem que ter essa constância
E pra também ficar mais leve. Sim. Exatamente. Porque aí, igual, eu já fiz isso, eu admito, deixar tudo pra última hora. Sempre. Não tem como. Quem né? nunca? Tem como, Acontece. mas assim, aí a gente vai vendo, é o que eu falo, aprendendo na dor. Não é bom? Não é, mas aí depois você vai aprender a não cometer o mesmo erro. Mas assim, não é, tem que ter uma rotina, fazer o famoso a agenda, colocar os horários, as coisas, e dando check pra dar aquela incentivada. Exato. Uma dica Cheque é boa, vida. e uma dica muito boa pra você organizar a sua vida, né? A academia e tudo mais, é você fazer o domingo. O domingo é Organizar no o domingo. dia essencial. Pra organizar, né? Malhar não, né? Não, pelo amor de Deus, né? Eu vejo no Isso aí. Instagram, às vezes, uns alunos indo pra academia no domingo, eu penso, Jesus. No máximo uma corridinha no domingo, assim, só pra dar uma, né? Mas no máximo, Sim, estourando. uma corridinha do quarto pra Sim. sala pra assistir o Netflix. Não, vocês estão certíssimos. Mas aí, então, eu uso domingo, né? Nunca fui assim, né? Comecei há pouco tempo, esse ano. Pra organizar a Pra organizar vida. melhor. Porque eu tinha muito de... né, já tenho um TDAH, então se você não se organizar, você fica muito sobrecarregado. É necessário. É necessário. Então eu pego o domingo, a partir do domingo eu falo, tipo, escrevo tudo que eu tenho que fazer na semana, né? Vejo as Eu matérias e tudo mais, que eu tenho que fazer, ambulatório, onde é. Aí me organizo no domingo, porque senão durante a semana eu fico perdido. Eu tenho que ter minha rotina. Pra Até seguir. pra fazer Pra igual, organizar, igual quem faz marmitinha ou essas coisas, é bom tirar um dia pra fazer, pra organizar igual a comida, pra É. ficar mais fácil durante Eu não a tinha uma semana. rotina saudável, não. Eu comia todo dia em qualquer lugar e não tinha tempo pra fazer nada. Depois que eu comecei a me organizar, eu comecei a comer melhor, comecei né, ter tempo pra academia e tudo mais. E não adianta a gente achar que isso não é diferente, não muda nada, porque quando você tem uma rotina, Muda. né, você faz o exercício físico, você fica menos ansioso, né? Vários estudos comprovam que você tem uma qualidade de vida melhor que você faz exercício, come bem, Não, né? faz toda a Faz diferença. toda né? a diferença. Exercício físico, gente, e comer bem. Não é balela. Não precisa ter todo, É não ter todo estudo. dia, História. sabe? Eu acho que é questão de você saber seus limites, sabe? Equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Igual tudo é você perguntou, eu achei muito interessante, dá pra sair, dá pra fazer as coisas? Eu falo por mim, né? Lá na faculdade, eu entrei, eu faço parte de 2 ligas acadêmicas, eu faço parte da Atlética, eu faço parte do centro acadêmico. Gente! Tudo é sobrecarregado, né? Já tô Famoso de cotina. Nossa! querendo sair da metade, juro. Porque às vezes sobrecarrega, né? Brincadeira, gente, eu amo tudo que eu faço. Mas enfim, dá pra fazer várias coisas. Eu falo uma coisa muito importante, as pessoas acham que não é bom sair, não é bom fazer nada. Gente, hoje em dia, tudo que você faz hoje reflete no seu futuro. Então, uma coisa que você faz te dá um certificado pra te ajudar futuramente. E mais do que isso, o networking. Cara, eu tô falando vou falar uma coisa muito séria aqui. Não tá fácil conseguir plantão, tá, gente? Não tá fácil. Tenho várias amigas médicas, plantão hoje tá muito difícil conseguir. Então, cara, conheci Vitória, que é da Multivix, conheci uma amiga que é dali, conheci outra pessoa que é dali. Futuramente pode ser uma pessoa que vai te passar um plantão. Então, assim, Vamos pensar no futuro. vamos pensar no futuro. Então, não Vamos deixe... pensar no futuro. Não, e vamos falar uma coisa bem séria agora. Uma coisa que é importante. Quantas vezes você já deixou de fazer várias coisas e depois você viu que, tipo, não tinha necessidade disso? Às vezes você poderia ter ido tomar um sorvete com seu amigo, sei lá, fazer alguma coisinha, e quando você veio, você não ia mudar a sua rotina. Sabe? Então, no início da faculdade, pra mim, foi muito ruim, porque, início assim, né, depois que teve a pandemia, óbvio, foi uma coisa que atrapalhou muito, né, mas depois que voltou a pandemia e tudo mais, quando a vida realmente começou a se organizar, né, lá pelo meu 5º, 6º período, eu entrei num ciclo que eu achava assim, meu Deus, eu preciso estudar, não tinha uma saúde mental, nem física, nem nada muito boa, não tinha, né, não tava legal, e aí eu achava que era falta de estudar, eu tinha que ir bem na faculdade, era isso. E nesse período você ainda não fazia parte da Atlética, dessas não, já ligas? tava mais ou menos. Em Já algumas tava coisas sim, algumas coisas linda. não. Aham. Só que aí, olha que engraçado. Depois que eu comecei a me organizar por esse semestre, as minhas notas todas aumentaram e eu estou estudando menos do que antes. Naturalmente. Organização. Organização, Saúde, gente, aprendizado. Cara, e esse período pra mim, por exemplo, eu tava no 7º, né? Agora eu tô no 8º. Foi muito difícil. Foi, tipo assim, várias matérias muito complicadas e complexas, e teve matérias que eu tinha muita dificuldade, algumas com facilidade, e todas elas eu consegui passar com tranquilo, sabe? Com notas boas. E antes disso, tinha matéria que eu achava super fácil e tudo mais, e às vezes ficava naquele limiar ali, cara, passava, mas um pouquinho só acima da média. Então, organização, né? Você cuidar da sua saúde mental. Também. E parar de se cobrar tanto às vezes, né? E uma coisa muito... Tô falando demais, né? Mas é isso. Não, Mas é uma ótimo. coisa que eu acho muito séria é que na faculdade de medicina, assim como no cursinho, existe muita comparação.
Nossa, demais. E isso é uma coisa que eu falo, Gente, comparação não existe. e você se... Em todos os âmbitos, comparação, tipo, fulano tinha nota melhores que eu, ou também aquele medo, tipo, no pré-vestibular antes tinha muita disputa. Uma coisa que eu sempre falei com a Vitória, a gente sempre tem uma amizade muito boa, porque a gente nunca... Eu não vi ela como é concorrente. Jamais. Ué, gente, não acaba no cursinho, não? Não, A lista não. do ranking de como é que Não. tá. Isso que a gente já Sim. conversou, que assim, eu e o Rafa, quando a gente tava no pré, a gente tinha de tudo pra se ver como concorrente, pra querer, tipo assim, ter uma nota mais alta que a outra. Mas jamais, isso, eu tenho isso com meus amigos, assim, se eu vejo que eu gosto da pessoa, eu quero o bem da pessoa, se a pessoa vai estar feliz com a conquista dela, eu vou estar muito feliz por ela. Sim. Assim, se bestar Tá ficar mais junto, não é feliz. contra, né? Exatamente. E no âmbito da faculdade, ninguém tá disputando nada ali dentro. Nada. É todo mundo tá no mesmo sim, barco. querer chegar... Né? Mas só você que acha parece que muito rola esse mais. resquício de ensino médio? Minha nota foi maior que a sua. Eu hein? acho que com o muito passar do mais. tempo, talvez vai diminuindo um pouquinho, ou a gente deixa de perceber tanto, né? Ou talvez deixe de Eu se vejo importar muito. também tanto, porque o que né? acontecia? Quando, pode reparar, pelo menos aqui no Espírito Santo, quando a gente se passa no vestibular, tem aquela coisa de se pintar e tudo mais. Uhum. Pra você ter ideia, tem pessoas que nem vão lá pintar o seu colega, que tá todo dia com ele, às vezes, tipo, fica mal. Óbvio que é normal sentir mal porque não passou numa prova e tudo mais. Sim. Só que, cara, todos os meus amigos, eles sabem que quando eles passavam, eu tava lá pintando. Eu sempre fiquei muito feliz pelos meus amigos, sabe? Então acho que foi uma coisa que... Conseguir compartilhar, Sim, né? e outra coisa, às vezes eu fazia cursos, né, algumas coisas que alguns alunos não tinham condição, eu compartilhava material com eles, a gente sempre teve essa troca, igual o Vitória às vezes fazia um curso, eu não, a gente trocava material, a gente conversava Se sobre uma coisa. ajudava. E as pessoas não tinham isso. Sim. Não, isso é importantíssimo. E se comparava muito mesmo, né? E na faculdade tem isso de comparação, às vezes, com nota e tudo mais. E comparação em todos os sentidos é uma coisa que faz muito mal pra saúde mental, né? Inclusive na faculdade. Porque, cara, tem pessoas que têm facilidade em determinados assuntos. Tem pessoas que tiveram uma base do ensino médio diferente. Eu não tive uma base do ensino médio tão boa. Às vezes, talvez faltou um pouco de mim, ou talvez da onde eu estudei. Mas às vezes tem gente que É teve o uma formação ritmo boa, também, né? Sim, é o sim. ritmo de cada pessoa. Cada pessoa Sim. tem um jeito de estudar, um jeito de assimilar. Ou tem a questão do TDAH. Igual, eu não Tudo sabia é no um meu ensino médio de conjunto. TDAH, então às vezes a gente pensa, cara, eu só sou preguiçoso, porque TDAH ele procrastina muito, então às vezes a gente pensa, eu sou preguiçoso e falta eu estudar, só que eu sentava e não ia, sabe? 10 minutos eu estudava, às vezes passava um passarinho, minha cabeça voava e era isso. É um alívio, né? É um alívio Se você libertar. tá se tratando e ver que tá... Que Com tudo que seu certeza. esforço, tudo que você faz com seu esforço, assim, não é em vão e você vê igual, eu também tenho TDAH. E aí antes... E também descobriu na e faculdade, também descobri né? na faculdade. Que recorte interessante isso. Pois é, e aí, assim, vários médicos falavam que era ansiedade, até eu descobri com o meu neurocirurgião, meu neurologista, que eu tinha TDAH, que eu tenho TDAH, e tratar e ver, assim, a partir do tratamento, eu ver, assim, que nada que eu estudava não era culpa minha. Uhum. Era, assim, era só um déficit que a gente tem, e que não é culpa nossa, culpa As do jeito perdas de que estudar. aconteciam no processo, né? Exatamente, era tudo uma coisa que acontece e que bom que aconteceu e que bom que eu tenho Sim. condição de correr atrás e que eu achei a solução. Assim, imagina se eu tivesse nesse ciclo ainda. Sim, Então- e ter esse diagnóstico, a possibilidade de parar de passar por isso, entendeu? Exatamente. Não, é um processo muito Nossa. doloroso, porque às vezes eu olho pra trás e falo, caramba, olha isso, pra você ter ideia, na faculdade, no meu quarto período foi um período muito difícil pra mim, porque foi logo que voltou da pandemia, começou a ter as coisas tudo presencial, né, e tudo mais, depois de alguns períodos tendo online, então eu tive que fazer tudo no presencial. Então, foi quando eu percebi realmente, tipo, estou na faculdade. Então, eu tava na sala de aula, eu fazia transcrição de todas as aulas que eu tinha, fazia todas as atividades, fazia tudo que era possível. E, cara, foi meu período de piores notas, sabe? Foi meu período de piores notas, mesmo fazendo, tipo assim, o que eu achava que eu precisava fazer transcrição, que eu precisava gravar aula do professor, que eu precisava fazer tudo, e eu não precisava daquilo, Na sabe? verdade, ter tido esse diagnóstico pra vocês foi um divisor de águas, né? Na Foi. faculdade, de tudo. Aceitar também, né? Porque eu não aceitava É, às vezes. E exatamente. até o tratamento, né? Quando eu descobri a primeira vez, aí eu falei, não deve ser isso. Aí eu não tomei remédio. Aí da segunda vez, comecei a tomar, e aí o primeiro medicamento que eu tomei não foi muito bom pra mim. Uhum. E aí eu parei de tomar por conta própria, e aí eu falei, cara, chegou a níveis que não tava dando mais, né? E aí eu peguei, comecei a fazer o tratamento certo, e hoje tá dando tudo certo. Ótimas notícias. Eu tenho uma curiosidade.
Porque vocês dois são de faculdades diferentes, de cidades diferentes. Como que é o acolhimento da turma? Tipo, quando chegou e conheceu a turma, você sentiu que teve um acolhimento bom das pessoas, um entrosamento bom? Como é que foi essa experiência para você, Vitória? Eu já tinha algumas pessoas que eu conhecia da sala. Foi muito bom. Foi tranquilo pra mim. Mas, assim, com o tempo que vai passando, você vai identificando o seu grupo, as pessoas que você tem mais afinidade, que você compartilha dos mesmos pensamentos, jeitos de levar a vida, enfim. Mas é bom, é tranquilo, assim, não precisa ter medo de, ai meu Deus, não, é muito tranquilo. Que bom, fluiu bacana. Também. Eu sou muito sociável, né? Então a gente fala pouco, a gente né? Fala pouco. Eu sou muito sociável, né? Então pra mim foi muito tranquilo, assim, cheguei na faculdade e tudo mais. Só que eu acho uma coisa importante é que durante a faculdade a gente muda muito. É uma maturidade muito grande, seja no método de estudo, seja no contexto no geral, né? E, querendo ou não, a gente sabe que o propósito de você se formar médico é você ajudar a vida do outro. Então, né, você vai, tipo, talvez uma aula que a gente perde hoje, eu não tenho costume de faltar aulas. E uma aula que você perde hoje, às vezes, é uma coisa que você vai precisar ajudar alguém na frente. Então, né, então a gente precisa ter um pouco desse cuidado também. Às vezes, no início da faculdade, a gente acha que não precisa estudar muitas coisas, que, tipo, metabolismo é chato, mas é muito importante, depois você vai ter endócrino, você vai ter várias outras coisas e você não vai saber o que você não estudou antes, Não dá pra queimar etapa, né? Não dá pra queimar etapa. Tem coisa que a gente acha que, nossa, pra mim, né, você médico pra atender, porque eu tenho que saber disso, mas você vai precisar saber lá na frente. Eu lembro de um detalhe, Rafael, que você queria muito morar em Vitória. E como que tá sendo ter ido pro interior, ter ido pra Unesc, morar em Colatina? Sei que você ama a faculdade. Como que tá sendo morar no interior e como é que tá sendo essa experiência? Então, eu nasci e cresci no interior, então pra mim, quando eu vim pra Vitória foi uma outra realidade, né? Gostei muito de viver aqui, morei aqui há alguns anos, então foi muito bom pra mim. Então, o que foi pior pra mim foi o fato de perder, no sentido, meus amigos. Eles estavam comigo todos os dias, eu tinha uma rotina com meus amigos, né? Então, quando eu fui ver, tipo, poxa, eu me encontrei aqui, encontrei várias pessoas especiais, encontrei pessoas que viraram meus amigos mesmo sendo professores, e, né, é uma outra realidade. Então, chegou um momento pra mim que eu não queria mais sair da onde eu estava. Então, por exemplo, hoje em dia, eu olho pra trás e falo, meu Deus, por que eu não queria ir pra faculdade que eu estou hoje, sabe? Então, várias pessoas que me conheceram no curso, inclusive quando eu entrei na faculdade, quando me viram lá, falaram assim, nossa, você tá aqui, né? Tipo, você falou que não viria pra cá e tudo mais. Você tinha uma predileção por Vitória, né? Eu queria muito fazer e ficar por aqui pelo meu ciclo de amizades. Então, eu negava na minha cabeça toda a hipótese que falava, nossa, vamos tentar lá? Ou, tipo, às vezes eu até fazia a prova, mas, tipo, não torcia, não queria aquilo. Só que chegou um momento na minha vida que eu não tava aguentando mais o estudar pra passar numa prova, né? Aquela sobrecarga, saúde mental mesmo. E aí eu fiz as provas, né? Foi um momento que eu fiquei mais tranquilo depois, né? Quando eu comecei a fazer as provas mais tranquilamente. E aí eu comecei a ter aprovações. Né? Porque no final você chegou na situação de que você tinha aprovação lá e tinha aprovação aqui também. E aí eu tive que escolher onde que eu ia estar, né? Mas como lá eu já iria entrar pro primeiro semestre, não precisaria esperar pro segundo, né? Então eu preferi ir pra lá. É uma cidade perto da cidade dos meus pais também, então foi uma coisa que ficou próximo da família também. E hoje eu sou super feliz lá, acostumei com a cidade, calor, né? Calor. Um calorzinho. Só que é incrível, assim, as pessoas têm muito preconceito pelo fato de ser uma faculdade interior, pelo fato de ser uma cidade interior. Só que eu falo pra vocês que oportunidades que eu tenho lá, as pessoas que são da Unesc vão concordar comigo, a gente tem meio que todas as partes da área da saúde lá pra gente. Então a gente tem muita... No segundo período eu tava fazendo um estágio de ginecologia, no segundo período em diante eu comecei a fazer vários estágios. Antes de me formar, eu tive a oportunidade de fazer até parto normal. No segundo período? Parteira! Sim, né? Parto? Mas, obviamente, né, com Vamos supervisão... nos ajeitar pra essa informação. Obviamente com supervisão médica, né? Depois eu posso até mandar fotinhas. Gente! Né? Com supervisão médica, né? Eu fiz o estágio, acompanhei preceptores, né? Ginecologistas e obstetras. E aí, tive a oportunidade de presenciar um parto normal, de estar lá, de poder auxiliar, ajudar também, Vivenciar essa Vivenciar emoção. Aquilo. Sim, foi muito importante, assim. São oportunidades únicas, né? Obviamente não parte só, tipo, todo mundo que for pra lá vai ter isso. Não, você tem que buscar também. Só que eu acho que lá você tem mais oportunidades, sabe? Você consegue buscar mais coisas e ter um maior fácil acesso, assim, né? Podemos dizer.
Gente, quando você pensa, você vivenciou a experiência de participar do processo de um parto no segundo período. Se você pensar, é tipo 1 ano e meio antes você estava no cursinho. Sim. Foi um susto. E já está vivendo Sim. isso, deve ser Eu lembro que no fantástico. dia eu mandei mensagem pra minha irmã. Inspirador, hein? Tomando um susto, Inspirador. assim, foi... Que Olha eu tô isso, o fazendo? que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, menina? Eu sinto uma paixão, assim, pelo Sim. lado da obstetrícia e da ginecologia, é impressão minha. Eu Vai gosto, eu tá gosto virando muito. obstetra. Eu gosto muito... vamos falar a verdade. Quando eu entrei na faculdade... Só eu se achava- fala a verdade neste né? podcast de medicina. É verdade. Entendeu? Vai. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, é a primeira coisa que eu jamais farei na minha vida, né? E, gente, Sério? Eu olhava assim, meu Deus, eu sendo ginecologista, obstetra, eu falava, meu Deus, não era pra mim. E aí, quando surgiu a oportunidade do estágio, que eu fui fazer o estágio, coincidiu que o estágio que eu queria não tinha disponível mais. O que tinha disponível era a ginecologia e obstetrícia. Aí eu falei, tá, vou arriscar. E eu gostei muito, foi tipo assim, surreal. Eu falei, eu lembro que o primeiro dia eu falei assim, será que é isso? Tô gostando mesmo? Né? E outra coisa que foi importante foi basicamente porque você chega lá e aí você vê que você tá, tipo, botando a mão na massa, tipo, podendo ajudar, podendo fazer alguma coisa. E você vai tendo gosto por aquilo. Só que também é uma coisa importante a gente não se fechar só pra primeira oportunidade. Por exemplo, Com certeza. por um tempão eu achava, nossa, eu quero ser ginecologista obstetra. Porque eu tive aquele primeiro contato e foi o primeiro contato prático muito intenso que eu tive, né? Porque foi algum período bom, assim, de estágio, de férias, né? Só que hoje em dia eu gosto de outras áreas. Gosto muito de psiquiatria, né? Gosto de nefrologia. Mas eu acho que eu tenho um pezinho Transitar ali. pelos lugares, pelas áreas também. eu acho A que cada período que vai faz passando, parte. né? Que você vai gostando de outras coisas e querendo fazer outras coisas também. Meu Deus. E os planos, gente? Tipo, e os planos? Tipo, durante a faculdade, ok, a própria faculdade consome tudo. Mas, por exemplo, senhorita Vitória, eu vejo você nas redes sociais fazendo box. Como é que funciona na sua vida essa atividade física? Me conta aí, qual a sua relação com o boxe? Meu pai é lutador de kickboxing. Laício Nunes, vão curtir, seguir ele, Gente! no Instagram. A Academia Vitória E outra coisa, Fighter. mundial, tá? Já lutou em... Gente! Ele é campeão mundial, graças a Deus. Temos um histórico nos rings, era ringue que fala? E tem que conciliar, tem que fazer. Eu amo. É um momento. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito afobada. Quem me conhece sabe, eu não consigo ficar parada. Precisa bater em alguma coisa pra extravasar. Preciso extravasar as Quem me conhece coisas. sabe, eu amei. Quem me conhece sabe. Eu não consigo ficar parada. Eu tenho pavor de ficar sem fazer nada. Eu preciso ter meu cronograma e os horários que eu tenho que fazer. As pessoas até falam, Vitória não tem tempo pra fazer nada. Vitória não tem tempo de sair. Vitória... Gente, eu tenho que marcar uma semana antes. Chata, muito. Mas eu sou a doida da organização. O nome disso é ser adulto. A gente precisa disso, de dar organizada eu pra caí dar a minha conta. ficha, né? Eu sou adulto, às vezes eu penso nisso Então, meu Deus. acontece. Isso, acontece. Acontece. Mas aí continua da luta, te interrompi. E aí eu amo, eu faço toda semana, né, com meu pai. Eu adoro e eu vejo, assim, o amor que ele tem e, assim, me transfere de querer fazer, assim. A gente tem que aprender a amar o nosso corpo, a nossa saúde. E é muito importante fazer exercício físico e ter uma alimentação saudável, porque, principalmente pra ansiedade, Rafa sabe mais que eu, que ansiedade, assim, você precisa... Quanto você que é ansioso, se você ficar, tipo, na inércia... É inércia? Você potencializa essa ansiedade, né? Corta É inércia. essa É dúvida inércia. aí. É inércia. É inércia. Você potencializa a Não, mas você ansiedade, corta né? essa parte aqui, que eu tive essa dúvida. Que eu tive essa dúvida, você corta. Tá ouvindo? Voltando. Quando você tá na inércia, isso potencializa muito mais a sua ansiedade. Então, precisa extravasar. E eu vi isso que quando eu comecei a ter essa rotina de fazer o kickboxing, agora eu também comecei a fazer yoga. Kickboxing e yoga. O equilíbrio, né? Comecei a fazer, então... Isso, assim, tem me ajudado muito a saber respirar também. A gente tem que, às vezes, dar uma pausa e respirar e organizar, assim, os nossos pensamentos. E também ver que eu acredito muito em Deus. Acreditar muito, assim, que é tudo no tempo dele. E que nada é, assim... Nada é por acaso. Tudo tem uma explicação.
e que tem que ser do jeito que tá sendo. E Ter é esse isso. equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. Eu E acho- tudo. Só a faixa. Como é que funciona isso? Eu não entendo muito aguento de aqui. Você kickboxing. sabe que ela tem faixa, né? É isso que eu quero saber. Se ela é uma amadora que fica Não é lá de amadora- vez em não é quando fazendo amadora, uns não. stories. Ela tem faixa. Entendeu? Ela é faixa. ela. Conta. Conta tudo. Conta Conta. babado. No kickboxing a gente tem as faixas, né? Primeiro tem a branca, aí depois tem a amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta. Meu Deus. Eu tô na azul. Gente! Tá chegando lá, tá? Mais da metade Azul, do- marrom e preta. Já estamos. Inclusive, quando precisar de um segurança, já contratar a Vitória. Não, dá pra vitória em todas as situações. Já da pessoa zen, estamos na yoga, entendeu? Mas se precisar. Mas falando uma coisa importante também, a gente sabe que na medicina, né, não só na tanto particular quanto federal, né, as condições financeiras variam muito. Então, muitas vezes a gente talvez, por exemplo, não tem condição de arcar com vários esportes, várias coisas. Que bom que a gente tem uma condição de poder fazer alguma coisa diferente, mas às vezes uma corrida, né, uma caminhada, uma coisa, você tem um momento seu. As atléticas também proporcionam Sim, isso. isso As é atléticas importante. da faculdade também proporcionam isso. Tem, Igual, nossa, pode falar. igual na Multivix da Atlética, tem vôlei, handball, tem futebol, bacana. tem Sim. basquete, tem tudo. Então, assim, e você não precisa pagar por isso. Tem como você associar a atlética, né? Mas É uma isso ajuda muito. oportunidade É um de. estímulo. É um estímulo As pro atléticas aluno. são bem importantes mesmo. Pro aluno nesse não sentido. não ficar assim estagnado. Uhum. Porque é muito importante isso de gente, se ficar só estudando enlouquece. Enlouquece. Enlouquece, não tem como, enlouquece. Uma pergunta, já que você falou assim da questão das diferenças dentro da faculdade. Quando a gente está falando do universo da faculdade particular, existe essa diferença tão significativa em relação Existe. ao poder eu falo- aquisitivo dos alunos? Eu falo até pela minha sala, por quê? Pelo menos na minha faculdade, tem ProUni, né? Na minha faculdade tem ProUni também. Então tem alunos que fizeram ensino médio no IFES, né? Que são institutos federais. Tem alunos, né? Que, enfim, tem muita diferença. E às vezes até a pessoa que faz particular, ela faz particular, mas tipo assim, na linha, sabe? Tem um dinheiro contado pra pagar. Foi uma e tudo organização mais. para fazer Isso. aquilo. E tem financiamento também, né? Algumas faculdades, né? Às vezes você financia metade, inteiro. Então, nem sempre as pessoas têm aquela, né? Então, na minha sala, por exemplo, tem gente que tem carro, tem gente que não tem condição de ter um carro, tem gente que vai nas festas da turma, tem gente que não tem a condição de ir na festa da turma. Então, assim, são vários pontos, assim, que você vai percebendo, né? Independente de ser particular ou federal, vai ter essa diferença econômica nos lugares. E é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque igual a que a Vitória falou sobre as atléticas, é uma coisa importante porque às vezes eu faço academia, treino com personal, faço outros tipos de esporte, mas às vezes o meu colega ali não vai ter esse momento de lazer. E o momento de lazer que ele vai ter muitas vezes pode ser até ofertado pela faculdade, né? Ou pelas atléticas. Então, por exemplo, lá na minha faculdade, tem tanto pelo centro acadêmico, tanto pela atlética, que são órgãos separados lá na minha faculdade. Na nossa faculdade. Da nossa não, porque você não estuda lá, né? É sua, é sua. É, a faculdade que eu estudo. É uma paixão pela faculdade. Enfim. São órgãos separados, então tem a hora verde, que são horários de manhã, e tem a atlética que marca treinos, né? Na atlética marca os treinos para competir entre as faculdades também, né? Tem os jogos de JCM, que são os jogos capixabas de medicina, tem o intermédio, que são os jogos, né, de Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Tem essas competições, então, cara, dá pra você ver muito network em todos os lugares. Eu amo essa palavra, inclusive. Networking. Aquele encontro que todos os Instagrams dos meus alunos, em algum momento, JCM. estão todos nas JCM. festas. Ou intermédio. Acho que é o intermédio. O intermédio Já é rolou outubro. pra vocês? Nossa, já. Foi muito Rolou? bom. Pra mim, não. Eu fui no intermédio no ano passado, é muito bom. E tem o JCM, que é aqui no estado, que são as faculdades de medicina aqui do Espírito Santo. É um momento, eu falo que você precisa disso às vezes, porque não é só estudo, sabe? Então, se você se organizar, obviamente, tem que se organizar. Por exemplo, na minha faculdade, você vai perder, você pode ser que você perca a aula. Então, você tem que ver se vale a pena você perder determinadas aulas ou não. Né? Se é uma Se vai dar pra suprir? se você vai ter que, talvez, como repor alguma coisa ou não. E a questão da organização é tipo assim... Perdi. Tá falando do intermédio. Do intermédio. Agora, o intermédio tem que sair do estado, né? Então, quando você sai do estado, você tem que se organizar em tudo, né? Às vezes financeiramente Mas e tudo mais. só uma pergunta aqui, porque pode ser a dúvida de quem tá vendo também. O intermédio é um evento esportivo? Totalmente esportivo?
É assim, durante os dias tem as competições Por quê? entre as faculdades. Totalmente esportivo e festas. E festas. Ah, Aí sim, você ia falar, né? Eu ia claro, falar tem que isso agora. descansar Então, do esporte. São 5 ou 4. Enfim, são 5 ou 4 dias e tem competições entre faculdades de geral, assim, tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro. Aí junta todo mundo ali, faz os sorteios, divide, tem a série A e a série B. E aí tem os jogos, tem vôlei, handball, natação, cabo de guerra, inclusive no último eu puxei cabo de guerra. Cabo Cabo de de guerra? Teve cabo de guerra por quê? Se a faculdade Eu não não tô acreditando participar, nisso, se se inscrever e não participar, toma WO. WO é basicamente você toma uma multa por você não ter se inscreveu e não participou. Então chegou no momento que faltou algumas pessoas e eu tive que ir E lá. você foi. Cabo de Puxei cabo de guerra. guerra. Meu Deus. Mas Eu não aí- imaginava essa modalidade. Tem isso também. Não, o Rafael participou dessa Esse modalidade. que é o pior. É esse que é o pior. Então, o intermédio é isso. Vai ter os jogos durante a parte da manhã e a parte da noite tem as festas. Aí essa rotina aí. Eu acho que é uma rotina extremamente necessária. Eu acho necessário Do porque... lado de Sim. cá, olhando, imagino que passar pela faculdade de medicina. Não, e uma coisa muito importante, gente, não subestime a faculdade. Faça as coisas da faculdade, mas também tem que ter momento para aproveitar. Se você não aproveitar a faculdade, você vai chegar depois, não fiz nada. Né? Às vezes eu olho pra trás e falo, poderia ter aproveitado até mais. Exatamente. É um curso longo, não dá É um pra não curso fazer nada longo. durante tanto tempo, Sim, imagina você entendeu? ficar 6 anos, tipo assim, sem fazer nada. Não vai em uma festa da turma, não vai no JCM, não vai no intermédio, né? Alguma coisa você tem que se organizar Tem pra... que fazer. Tem que fazer, né? Deixa eu perguntar pra vocês. Agora eu vou dar uma ida lá de novo no período de cursinho. Tinha alguma figura mala na vida de vocês? Porque às vezes eu tô conversando com os alunos e tem aquela pessoa que te pergunta: e aí, por que você tá estudando tanto? Vontade de falar, por quê? Eu preciso estudar tanto. Ah, tipo ou aquela fora. pessoa que. Tipo na vida ou na família, assim, alguém que você se lembra de ter aquela pessoa com aquela pergunta de. Mas você não passou, não? Ah, sempre. Entendeu? Né? Sempre tem uns sem noções. Certo. Sem noções. É tão bom estar aqui, Certo. isso tá longe, né? Não, mas basicamente fez... Durante o podcast eu falei basicamente 50 vezes, mas Faz aí- parte do processo. Né? Não, mas sempre tem familiar, festa de família. Tem, gente, né? horror. Rola. Pra toda pessoa que tá aí no pré-vestibular é um horror. às Gente, não vezes. passou ainda? Mas Faz estudou- você. Não, pra medicina é isso ainda, quer ver? Mas eu achei que você já tava lá, você já tava estudando pra medicina. Eu falei, então, tá estudando pra medicina, tô estudando pra medicina pra passar em medicina e depois iniciar a faculdade. Ah, e existe alguma pergunta chata do período da faculdade? Tipo. Durante a faculdade? Alguma coisa que. Não é pergunta chata, mas eu acho que todo mundo sempre pergunta você já sabe o que que você quer fazer? De residência ou de negócio? Cara, é muito confuso, né? Porque você não... É muita Às vezes você tá decidido, você tá fechando a cabeça pra outras oportunidades, às vezes você tá em dúvida. Já rolou uma consulta? Tipo, você para do nada, chega aquela tia e fala: tô sentindo, não sei Já. o que, não sei o quê. O que você acha foto que de é? exame pra mim. Não, primeiro dia de faculdade, a pessoa, a família já acha que você é médico. Que isso? Simples assim, Foto de entendeu? exame, sempre recebo foto Foto de de exame. Foto de exames, foto de Exame exames. laboratorial. Exame até de imagem me mandaram uma vez, mas assim, eu falo assim, moça, manda o laudo que tá atrás, por favor. Faz parte do Faz processo, parte, né? Sempre tem. Adoro. Gente, vou pegar agora que ele vai dar um corte. Felipe, pode ir? Uhum. Pessoal, eu conversei aqui com muita emoção, muito bom, com a Vitória, Medicina da Multivix, e o Rafael, Medicina da Unesc. Mas antes de encerrar o PodMed de hoje, eu queria compartilhar uma história com vocês que eu sabia que eu precisaria deixar pro final para eu dar conta de contar. Esses dois Medo. são os queridos na minha história. Mas a Vitória, particularmente, foi minha aluna em 2020. Ela foi minha aluna na pandemia. Então, assim, foi ei, tchau e foi pro isolamento. Isso foi bem delicado, passamos por aquilo tudo e deu tudo certo. Ela teve as aprovações dela, foi lindo. E eu estava em casa quase que o tempo todo, enfim. Aí, neste final do período de isolamento absoluto, um dia minha sobrinha me ligou e falou, tia, vai ter uma entrega na sua casa, você vai estar aí? Aí eu falei, vou, ok. Ela, então tá bom, porque essa entrega vai chegar de manhã, é um equipamento novo, é importante que você receba. Eu, tá bom, ok. Aí tocou o interfone, me avisaram que era pra descer, e eu desci. E quando eu cheguei lá embaixo, era a Vitória, trazendo um presentinho pra mim, vindo me agradecer.
E foi muito emocionante. Eu queria... Esperei esse momento para agradecer a Vitória aqui, porque foi um ano especialmente muito difícil para mim, entendeu? De não poder estar perto dos meus alunos, sabe? Mesmo assim, eu tenho mania de dar certinho nas apostilas. Estar longe foi, assim, muito difícil. E você ter tido esse gesto... Foi aquele acalento de saber que a gente conseguiu a proximidade, mesmo não estando ali do lado. Não, então, assim, é um carinho que você teve com a gente, um cuidado que nada paga, assim, e isso não foi nem um terço do que eu poderia agradecer. A gente tá aqui eu hoje, amei. Eu vou ser grata eternamente, porque foi uma fase nossa da vida que foi muito difícil e que até na pandemia você conseguiu estar pertinho, assim, ajudando. Gente, eu perturbei tanto aquilo. No WhatsApp. Era todo dia, toda hora, mandando foto de exercício. Perguntando. Minha psicóloga, Keila. Foi ótimo. E não tinha como não... O PodMed não começar tendo vocês aqui. E não tinha como não encerrar dividindo isso com vocês. Foi muito especial. Eu quero contar uma fofoca pra vocês, né? Meu Deus. Todo podcast tem uma fofoca, né? Então eu vou contar essa fofoca. Eu e a Keila, quando eu comecei a fazer curso com a Keila, né? Desde sempre, Keila sempre foi muito essa mãezona que abraçou a gente, né? E tava com a gente ali. E aí, minha filha, chegou um momento que eu tava, tipo assim, fazendo vários cursos, muita coisa. Tava sobrecarregado financeiramente. E aí a Keila falou pra mim, por que você não vai fazer essa revisão? Aí eu falei, Keila, não queria ficar pedindo meus pais mais dinheiro, né? E tudo mais. Keila falou pra mim assim, vamos fazer um negócio então. Parceria. Vamos fazer uma parceria. Você consegue trazer esse tanto de aluno pra mim, pra fazer essa revisão. Colega seu que vamos fazer essa prova, você consegue trazer. E aí eu te dou a revisão. É verdade. É verdade. Aí, Vitória, inclusive você, foi uma pessoa que garantiu a minha revisão. Ai, que bom! Tá vendo? E foi assim que eu conheci a Keila. E aí, essa foi a história. Ai, gente, é isso. Rola umas tretas pra fazer o negócio funcionar. Não, mas isso foi uma coisa muito boa, porque, olha, demonstrou que ela teve empatia comigo, né? Poxa, viu, né? Que a amizade, né? Isso que é a diferença, realmente, né? Daquele contato de você ter isso com o professor. E também eu ajudei ela. Eu já sabia que a figura era safa, que ia conseguir, que ia dar certo, entendeu? Que ia dar certo. Aí, gente, é isso. Começou no pré-vestibular, começou lá, estamos na faculdade, estamos fazendo medicina, estão aqui comigo. Eu estou muito feliz por vocês. Também. Espero que tenha sido inspirador. É mais um PodMed, seu podcast de medicina. Comenta aí se quiser chamar a gente de novo aqui que a gente vem, tá? Isso, a gente vem. Exatamente. Siga a gente nas redes sociais.